Olá, meus queridos irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, qualquer horário que você estiver nos assistindo, nós queremos já dar as boas-vindas para você que sempre está conosco no nosso podcast Sala do Professor. Você já sabe que aqui nós temos um encontro marcado, professores, alunos e igreja de modo geral que ama o estudo sistemático da palavra do Senhor. E desta vez nós estamos reunidos aqui para falarmos de um assunto muito importante, que é sobre a Santa Ceia, o momento crucial na missão terrena de Cristo. E nós vamos tratar na lição de número 10, na lição que nós estamos estudando. Você que já acompanha, que é aluno da Escola Bíblica Dominical, sabe que nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, a mensagem do servo humilde. E aí nós já estamos andando para os finalmente da nossa lição, já estamos na lição de número 10 e o tema da nossa lição desta vez é o servo e a última Páscoa. Evidentemente que o servo aqui está se relacionando, se dirigindo, apontando para Cristo. E aí nós temos já a Bíblia diz: então Jesus disse: este é o meu sangue que confirma a aliança, ele é derramado como sacrifício por muitos. Está em Marcos capítulo 14 e no versículo 24. E para falar deste tema, para falar sobre essa Páscoa, falar dessa Santa Ceia, nós convidamos aqui um dos nossos convidados ilustres, nosso querido professor Jonatas Carneiro, que é uma bênção de Deus, além de professor e mestre, ainda é músico e guitarrista, um dos melhores. Falei em guitarrista, esses dias eu estava vendo um vídeo do Ozielzinho. Roselzinho. Rapaz, aquele cara é top. Aí é Toca do muito. Maranhão, né? É maranhense. E aí eu vi ele contando, ele e o Melk Carvalhedo contando, e eu acho que o Melk também é do Maranhão, eles É. contando, cresceram na igreja, digo, rapaz, os caras são E o top. Roselzinho, se eu não me engano, ele é de Santa Inês, da minha cidade. Eu acho que a Santa Inês, eu já vi ele falando Mas mesmo, agora ele tá em São Luís mesmo, tá morando em São ele Luís. tá morando em São Luís, né? Rapaz, o cara já, um dia desse eu vi uns vídeos dele, eu acho que no Japão, e o cara é É, na ovacionado, China, lá na na China ele é China, né? muito. É ovacionado mesmo na Digo, China. Ele é. rapaz, olha. E aí, a gente acha que guitarrista é só para tocar? Não, guitarrista também conhece Bíblia, né? É. Então, meu querido, seja muito bem-vindo. O Amém. assunto hoje é bem, assim, é um assunto que deveria ser muito conhecido da É. igreja, mas infelizmente ainda não é por conta que nem todo crente é aluno da escola dominical. E o que que nós temos para falar sobre nossa lição aí? O que é que os nossos professores da escola dominical podem aí se valer aí destes conteúdos escritos pelo nosso querido evangelista Rodrigo para poder comentar com os nossos alunos. Amém. Esse tema, né? Primeiramente, muito grato por estar aqui nesta tarde. E aqui um pouco gripado, a voz não tá legal, mas vamos lá. É, Na verdade, essa lição aqui, esse tema sobre a ceia, né, que foi instituída por Cristo e também sobre a Páscoa, a gente vai entender um pouco também dos dois conceitos, é um dos temas salutares da igreja, assim, muito importante, né? É a ordenança de Cristo, né? Cristo dá essa ordem, fazei, né? É um imperativo em memória, né, para que nós possamos lembrar do que ele fez por nós. E é um tema que o cristão o cristão ele tem que ter conhecimento necessário sobre essa área. O cristão, além das doutrinas elementares do cristianismo, a doutrina do batismo, da Santa Ceia, é importantíssimo o cristão saber como defesa da sua fé, né? O porquê da ceia, né? E isso a gente aprende na EBD. Na Aí EBD, um detalhe, a nossa lição, como ela é estudada por nossos pré-adolescentes e adolescentes também, de repente entre eles pode surgir assim uma dúvida. A Santa Ceia é a mesma Páscoa? Tem diferença? Ou seja, qual é que está valendo hoje? Porque geralmente a gente, todo ano, tem a comemoração da Páscoa aí no calendário brasileiro, né? E aí? o calendário brasileiro tem influência do calendário católico, né? Mas também igrejas tradicionais como igrejas presbiterianas e algumas batistas mais antigas, eles têm o calendário litúrgico deles, ou seja, todo mês tem uma temática que eles trabalham na igreja. E o mês de abril, se eu não me engano, né, é o mês da temática onde trabalha a Páscoa. Mas mesmo assim, a gente tem que ter uma compreensão de que nós não somos judeus e que a Páscoa foi uma instituição do Velho Testamento para o povo de Israel como sombra, né, como um apontamento para a verdadeira Páscoa que viria, que é Cristo. E a instituição, esse memorial que Cristo institui, que é a Santa Ceia, ela substitui para o cristão a Páscoa, né? Substitui para o cristão. É claro que os elementos da Páscoa, o cristão lembra
como algo valioso, lembra como algo simbólico, como algo, na verdade, figurativo, né? Uma figura futura, uma sombra do que viria. E Cristo, naquele momento que está instituindo a sua Páscoa, Cristo está participando da Páscoa, ele é uma janta de Páscoa, é uma ceia de Páscoa, e dentro daquilo, dessa ceia de Páscoa, ele institui a ceia, né? A Santa Ceia. Então, assim, para ficar didático, nós entendemos que a Páscoa é uma instituição para judeus, né? É uma instituição que Deus deu para o povo de Israel como memorial também, para eles não se esquecerem do que Deus fez, a grandiosidade de Deus, do poder de Deus, para retirar eles do Egito e colocar na Terra Prometida. Então eles tinham que lembrar disso, né? E a Páscoa foi instituída com alguns elementos que a gente vai ver no decorrer do programa, né? E até Cristo essa Páscoa foi instituída para que o povo se lembrasse dessa situação. Mas essa Páscoa no Velho Testamento é uma sombra. Era apenas uma figura, um tipo da verdadeira Páscoa que viria. Porque na Páscoa judaica tem um cordeiro, né? Sim. Que era sacrificado. E a nossa verdadeira Páscoa, o nosso verdadeiro cordeiro é Cristo. Cristo cumpriu a Páscoa, no sentido judaico, ele cumpriu a Páscoa, sendo o cordeiro de Deus que já havia sido morto antes da fundação do mundo. E agora, na consumação dos séculos, ele é crucificado. E ele é o cumprimento da Páscoa. E agora, a Páscoa ela se torna para nós a Santa Ceia e de forma mais simples os símbolos. Pro judaísmo é mais coisas, né? Mais complexo É lá, mais né? complexo. Pro cristianismo, Jesus trouxe apenas o elemento do pão e do vinho para simbolizar o próprio corpo e sangue dele e se tornar ali é, a, o memorial para nós cristãos hoje lembrarmos do que ele fez por nós. Assim como o judeu lembra usando a Páscoa para lembrar do que Deus fez por eles tirando do Egito, hoje nós lembramos do que Cristo fez por nós nos tirando do Egito espiritual, que é o mundo caído, né? Olha só, e é interessante que você falou aí, já o primeiro ponto, não é que é a Páscoa judaica, mas o segundo ponto da nossa lição, ele fala sobre os materiais usados na antiga Páscoa. Aí, olhando aqui, nós podemos dizer então nesse ponto aqui que tem aqui a tipologia bíblica, digamos assim, ela deitou e rolou aqui nessa situação, né? Isso, há tipologias bíblicas assim, há significados para nós, mesmo sendo algo da antiga aliança, né? E aí o que que nós podemos falar então? São cinco, na antiga Páscoa, são cinco elementos. Como o senhor disse, a nossa hoje, que é a nossa Santa Ceia, só são dois Tem dois elementos. elementos. Mas na Páscoa antiga eram cinco elementos. O que nós podemos falar sobre esses materiais aí? Aí tem o pão, como a lição mostra aqui, os pães ázimo, né? Que é o pão sem fermento, para demonstrar não mistura, né? Para nós tem a aplicação, Paulo falou sobre isso, Jesus falou que Paulo falou assim, ó, tirem do meio de vocês esse que está trazendo grande prejuízo, porque o pouco fermento leveda toda a massa, né? Então, o fermento geralmente é aplicado ao farisaísmo, né? Aquela Sim. pessoa que acha que é cristão, acha que é religioso, acha que serve a Deus, mas está com religiosidade. Então, o pão era um pão bem simples, né? Água e trigo ali, feito às pressas mesmo. A falta do fermento era uma tipologia de pressa também, Sim. de se fazer, porque nós estamos saindo do Egito, a gente não pode demorar fazendo um pão aqui com todos os detalhes, a gente tem que fazer mais rápido, né? E esse pão, ele não poderia tufar, né? Ele parecia uma bolacha, né? Fininha assim, quebrava assim os pedaços para comer. Tem o cordeiro, que era o animal, que tinha que ser um animal perfeito, né? Simbolizando a perfeição de Cristo, do Cordeiro de Deus, que de verdade é o sacrifício perfeito. Não podia ter nenhum defeito, Nenhum né? defeito, Nem nem mancha. mancha, tinha que ser branco, branquinho assim mesmo, assim, sem, ou seja, não podia ser ali com a manchinha preta, o negócio não. Claro que tudo isso era uma tipologia, eram símbolos, era algo pedagógico para o povo entender. Não era que Deus era racista, né? Não, não que Deus era um tipo de algo santo, puro, separado. Então o cordeiro, ele tinha que ser sadio, ele não tinha que ter nenhuma doença, ele tinha que ser perfeito, de um ano, né? De um ano, tinha a data certa para ele. E ele era um símbolo, esse cordeiro nos traz à memória aquilo que João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse sim é o cordeiro que os cordeiros animais sacrificados no período de Páscoa eram apenas sombras e símbolos do verdadeiro cordeiro, que é o nosso Senhor. As ervas amargas, que não tem para nós na ceia, para o judeu era uma forma palatável, né, de eles sentirem, para eles lembrar o amargor da escravidão, né, as dores, né, da escravidão que eles. Então, você mastigando uma coisa amarga, eles iam lembrar. Deus sempre
no Velho Testamento e também no Novo, Deus sempre trabalhou, principalmente no Velho Testamento, trabalhou muito com memoriais. Deus sempre trabalhou. Deus falou para Moisés e repetiu para Josué, ó, quando o Rio Jordão abrir, tirem pedras não lavradas, escrevam nelas a lei do Senhor, para que os filhos de vocês, quando verem as pedras, perguntar o que é isso, vocês vão contar a história. Deus sempre trabalhou. Moisés, no final de Deuteronômio, compõe um livro, uma música. Deus dá a música para Moisés, e Moisés compõe e dá para eles, para ensinar os filhos, para que os filhos lembrassem da lei, né? A música ela tem esse poder de fazer a gente lembrar da lei, fazer lembrar das coisas, né? Sim, sim. Guarda mais na memória, e cientificamente comprovado até. Então, Deus sempre trabalhou com memoriais. E nos memoriais de Deus, além dos memoriais visuais, para você ver, bater a curiosidade e perguntar o que é aquilo, Deus trabalhou muito com os memoriais palatáveis também. É tanto que nas ordenanças em Levítico, muitas dos sacrifícios que foram instituídos por Deus, tinha um momento onde quem levava o sacrifício, ele participava comendo parte daquele sacrifício. Então você estava naquele altar de fora do átrio, que não era o de dentro, era o altar de fora, onde o sacerdote fazia todo aquele preparo, imolava, pegava o sangue, aspergia, tirava os rins, né? Os rins e a parte interna do animal, e queimava no altar, tirava a pele, os cascos, chifres e queimava fora do arraial, né, em outro momento, e aí pegava a carne e fazia um cozido, né, tirava parte daqui dali, queimava, e naquele momento que estava sendo queimado parte do animal no altar, estava sendo cozido, o sacerdote com os levitas ali comiam junto com quem trazia a oferta. Ali era Sim. uma tipologia de você estar acercado à mesa, comendo algo com alguém. E sentindo o cheiro E sentindo o cheiro do sacrifício. Porque o próprio Deus fala que o cheiro suave subiria e Deus sentiria. Então esse cheiro não é para Deus, no sentido literal. O que eu acho interessante, que o senhor é professor e pedagogo, rapaz, e Deus trabalhou com os sentidos, né? Porque sentidos. eles viam o sacerdote fazer, Fazer. eles ouviam o berro dos animais, eles sentiam o cheiro do sacrifício, sentiam o gosto, né? Sentiu o gosto. Rapaz, É como se eles e ainda estivessem. pegavam, não Isso, tocavam. era como se ele estivesse sentado à mesa, e na mesa estava o que estava trazendo sacrifício pelos seus pecados, estava o sacerdote, que era o intermediário, né, era o intercessor ali, o intermediador, e estava o próprio Deus, porque na cabeça do judeu, e também era uma forma que Deus queria que o judeu pensasse, que Deus estava ali, se alimentando também com eles. Tanto que Deus falava, o cheiro tá vindo e eu tô sentindo o cheiro. É como se Deus estivesse ali. Jesus falou para os discípulos, eu quis muito esse momento. Eu quis muito estar aqui com vocês comendo isso, né, e instituindo a Santa Ceia. Porque sempre houve esse memorial, essa importância de Deus, e até hoje isso é válido, de nós usarmos a visão, né, a audição, a gente usa música na igreja para que... Por isso a importância das músicas trazerem em suas letras a doutrina correta, porque Sim. ela traz ensinamento. A música na igreja, ela doutrina pessoas. Ela ensina pessoas. Ela impregna na alma, ela, né? ela crava na memória da pessoa. Então, se você tá cantando músicas ditas cristãs que não tem base bíblica, você tá trazendo um prejuízo pro reino. Sim. Né? Então tem isso aí, tem a parte visual, né, de nós estarmos, tem a leitura das escrituras, que vem a parte, né, a Bíblia sempre falou de ler em voz alta, de você trazer memória para você memorizar, e essa parte também da comida, né? Tem a parte física também do batismo, que você se molha, você percebe ali, você vê e sente no corpo, né, no tato do corpo, você sendo sepultado e ressurgindo novamente, né? E aí você vê na ceia, tanto, eu tô me delongando nessa parte do sabor, né, É porque a lição toda vai falar do sobre palatável, tanto que na cultura da igreja primitiva, ali quando Jesus instituiu, Jesus não separou a ceia naquele momento da Páscoa, né? Você vê ali no texto sagrado, Jesus parte o pão e dá para eles. Aí eles vão começar a comer a Páscoa. E depois de terem ceado, ou seja, depois de terem comido a Páscoa, Jesus pega o vinho. Então teve o partir do pão e teve a janta, né? A janta de Páscoa. E depois o vinho no final. E foi assim que a igreja primitiva passou, sei lá, 2 ou 3 séculos fazendo. Eles tinham na hora da ceia deles, que geralmente era quase todo domingo, né? Eles faziam esse momento onde você tinha o partir do pão como símbolo do corpo de Cristo, aí todo mundo ia comer alguma coisa, eles iam jantar junto. E depois eles pegavam o vinho e faziam o simbolismo do sangue de Cristo. Então, era junto
era junto, né? Era junto tanto a refeição quanto o ato simbólico do sacrifício de Cristo. Era junto. E isso era para trazer para a igreja comunhão e trazer também um sentido palatável de comunhão, porque hoje em dia o cara, isso faz parte da cultura, acho que de todo o planeta, né? Você tem comunhão com a pessoa, você ter a facilidade de ir pra casa dela, levar uma carne pra assar e comer junto e ficar conversando. O churrasco em si não é só a carne sendo queimada e só o prazer de comer, né? É o prazer da comunhão com a pessoa, tu tá ali conversando. Levar a carne assada não é a mesma coisa, não. Não é, tu tem que queimar na hora lá pra poder sentir. Então, é tanto que nós, no centenário de número um, que é a congregação que nós temos, nós instituímos desde. Isso era um desejo meu que eu conversava entre os irmãos, e aí, não sei se é o evangelista Josemar, o evangelista anterior, o evangelista Daniel, acatou a ideia, e a gente está fazendo agora toda a ceia, que é o segundo domingo, nós temos a ceia na igreja, quando acaba a gente faz o almoço da comunhão. Olha, A gente faz isso, a gente se reúne, o irmão dá tanto, outro dá tanto, mas a gente deixa claro para os irmãos, irmão, aquele que não puder dar, não ele tem nenhum tem que estar problema. com a gente, porque a gente quer isso, a gente quer todo mundo aqui comendo junto. A gente almoça, vai sair lá da igreja 1 hora da tarde, e é uma coisa que você vê um fortalecimento. Hoje em dia os irmãos vão para a igreja só para ir, Sim, mal sim. acaba o culto, ele já cai fora. Não para um tempo para conversar com o irmão, ver o que o irmão tá passando, né? Não tira um momento para comer tomar um sorvete junto, né? Comer uma pizza junto. E esse momento a gente achou muito valioso para nós. Que às vezes, por exemplo, quem é do interior, quando chega na cidade, acha Estranha muito muito. estranho, porque no interior praticamente isso é normal, né? É normal, meio que normal Normal. mesmo isso Só aí. que na cidade, aquele detalhe, é só se encontra dentro da igreja. Parabéns por essa ideia E aí. aí nós temos esse princípio lá. Todo segundo domingo, só se tiver alguma coisa muito forte que tire esse foco, mas no geral a gente tá, tipo, amanhã mesmo, nessa semana mesmo, no domingo, a gente vai ter, depois da IBD, nosso almoço da comunhão, onde a gente faz toda. Ali a gente participa. Tem muitos irmãos que ainda não entenderam, não vão, não participam, mas a nossa intenção é manter, é ficar firme até Vai chegar toda a um momento que igreja, todos todos participarão, né? estejam participando. Aí nós temos aqui o sangue do cordeiro, que na Páscoa o cordeiro era derramado todo numa bacia, tinha que tirar todo o sangue numa bacia e usar uma esponja e passar nos umbrais, né? Na, Na parte de cima, na né? parte contornal da porta ali, o contorno da porta e das janelas, eles tinham que fazer isso para que tinha um símbolo, né? De resistência, para que, porque o anjo destruidor, o anjo da morte, o próprio Deus também, a Bíblia em algumas traduções, em alguns momentos fala que o próprio Deus passou, ele ia passar por toda a região do Egito matando Os todos os primogênitos. primogênitos, tanto de animais como de pessoas. E a intenção era de que o anjo destruidor, quando visse o sangue, ele ia pular por cima. Ele ia falar, essa casa aqui não, pá, essa aqui também não, né? Então, onde os judeus, ali na terra de Gósen, né, onde todo o povo de Israel estava, o anjo ia ver, pulava, ia ver, pulava. E esse pular, esse saltar é o pachá, né? Pacha, né? Eu não sei falar bem No hebraico, no né? hebraico, que na nossa língua, na nossa tradução fica Páscoa. Então, Páscoa quer dizer pular, passar por cima, Passar né? por cima. Então, ele passou para não matar eles como. E isso é uma simbologia muito forte para o nosso Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, né? Que a sua morte, ele sofreu no nosso lugar, porque todo o sangue derramado era para remissão de pecados, né? Não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue, a Bíblia fala isso. Então, no Antigo Testamento era uma simbologia. O sangue era derramado como um símbolo de que alguém estava morrendo no meu lugar. Tipo, aqueles cordeiros estavam morrendo no lugar daquela família dentro daquela casa. O cordeiro tinha morrido no lugar deles. Por isso que ele pulava por cima. Então, Cristo morreu no nosso lugar, como igreja, como noiva. E a ira de Deus que gera morte em quem não quer ter comunhão com ele, foi derramado sobre o Filho. O pecado foi julgado em Cristo. Deus julgou o nosso pecado em Cristo. E por ter julgado em Cristo, agora o sangue de Cristo em nós, Deus olha para nós e não mais derrama da sua ira sobre nós, e sim do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão. E teremos comunhão com ele, a eternidade com ele. Então esse sangue do Cordeiro é um tipo muito forte para nós. Né? Também os judeus sempre tiveram na refeição o vinho, né? Para fazer digestão e para outras coisas. Então, na Santa Ceia, os símbolos ficaram enxutos, né? Nós temos o pão e o vinho como símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Tá certo. É interessante também porque João, ele relata, ele escreveu uma frase de Jesus na cruz, quando Jesus, a última palavra foi está consumado. Está No consumado. grego é tetelestai, Tetelestai. que significa está pago.
Está está pago. quitado. Isso. Já está, a conta já está quitada num todo. Aí é interessante porque Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz que Cristo nos livra da ira futura. Da ira E a futura. palavra livrar ali é nos cobre, nos guarda, né? Nos Que guarda. dá a mesma A ideia mesma ideia da Páscoa lá do que Deus fez com o seu povo. com o seu povo. Aí é interessante também porque além desses utensílios, eles deveriam estar participando da ceia. Nós estamos falando aqui do momento da Páscoa, lá no Egito. Eles teriam que ter o quê? Lombos cingidos, eles tinham que ter sandálias nos pés e tinham que ter cajado na mão. Ou Isso. seja, tudo isso aqui fora da normalidade de uma casa, digamos assim. Alguém estava dentro de casa, isso aqui tudo era fora da normalidade, né? Isso, porque os lombos cingidos, os homens e mulheres usavam os vestidos longos, né? Ali até o pé. E se você fosse para uma viagem, você teria que andar mais rápido e mais desimpedido para não se atrapalhar e tal. Aí você pegava as pontas, né? Subia e amarrava aqui na. Então o vestido que estava no pé ficava no joelho. No joelho. Então você ficava com as pernas mais livres para andar mais rápido. Então cingir os lombos quer dizer é um tipo de preparo. Eu estou preparado já para uma viagem. Estou caminhando. Quando Paulo fala cingir os vossos entendimentos, tipo, prepare o entendimento, forcem ele. Vocês têm que estudar, né? Vocês têm que conhecer as escrituras. Então, sandália nos pés. Ninguém naquela cultura ficava com a sandália nos pés dentro de casa. A sandália ficava fora. Você lavava os pés e entrava para dentro de casa, né? Por causa que eram sandálias que mostravam a poeira e tudo mais. Então eles tinham que lavar o pé e andar em casa descalço. Então, se você botava a sandália, é porque você ia sair para algum lugar. Então, por isso que Deus fala, cinge os lombos, ou seja, bote a saia mais curta, No mar a gente fala assim, arregaça a perna da calça, né? arregaça a perna da calça, bote o teu sapato melhor de caminhada aí, coloque a tua sandália e o cajado na mão, porque o cajado geralmente era. Quem fosse viajar longamente tinha que estar com cajado, para ajudar em muitas coisas, né? Tinha o próprio cansaço, você tem que se escorar no cajado, você tinha que, às vezes, se proteger de Contra animais um ferozes e tudo animal. mais, e você tinha toda aquela situação. Então, tudo isso aqui eram símbolos de preparo. Vocês estão aqui, mas vocês já vão sair. Então, comem com pressa. Tanto que era isso, comem com sentido de pressa. Vocês estão aqui, não é para deixar para amanhã. Tanto que não podia deixar o cordeiro para Nada. amanhã. Não era para deixar. Se deixasse, jogava no fogo para queimar. Se sobrou, joga no fogo para queimar. Ninguém vai guardar para comer, não, porque o sentido aqui é de pressa. Vocês têm que comer para sair do Egito. Então você já. Então, isso é uma aplicação para nós forte, né? Jesus falou assim: façam tudo em memória de mim até que eu venha. Eu tô vindo, Jesus está vindo. Então a gente. Pelo que eu estou percebendo aqui também, é que da mesma forma que os filhos de Israel, eles participavam dessa Páscoa preparados, porque parece-me que a partir desse momento, todas as vezes que eles participavam da Páscoa, eles participavam assim. Eram assim. Eles vestiam as roupas, depois cingiam os lombos, colocavam os sapatos, depois pegavam. Ele já era. Até hoje, na verdade, que até hoje É, eles comemoram da mesma da maneira. mesma maneira. Mas eu penso que dessa forma era para a igreja participar da ceia, é para a igreja participar da ceia com esse pensamento. Jesus pode voltar agora. Isso. Então já pensou se todos participassem da Santa Ceia Com, assim, né? com esse sentimento, né? Olha, nós estamos ceando aqui porque na hora que terminar essa ceia, Jesus vai voltar. Eu acredito que a nossa Santa Ceia seria até mais, Mais fervorosas, né? mais Mais, fervorosa, né? mais assim, melhores, né? Assim, porque hoje em dia a ceia perdeu um pouco esse impacto na vida de muito cristão, ainda mais dos mais novos, né? Pela falta, acho, do ensino também e pela falta de no momento da ceia aquilo ser tratado com seriedade pela própria Massificar. liderança, né? Massificado aquilo no Isso. ensino e na hora da ceia tratado com para que os novos vejam a seriedade do que é, né? A ceia. Então, com certeza, essas aplicações da Páscoa é para nós. Nós ceiamos já assim, rapaz, que seja a última aqui e a próxima com o meu rei, né? Com o meu Cristo. Esse tem que ser o sentimento. É a principal festa do cristianismo, é a Santa Santa Ceia. Ceia. Não é uma conferência, não é festa A ou B, festa de jovem. A festa mais valiosa do cristianismo é a Santa Ceia. É aquele domingo que todo mês tem, que você vai com a melhor roupa e vai já com a mente preparada para Mas isso. você lembra que antes, no nosso tempo de criança, quando era Santa Ceia,
o círculo de oração ia todo de branco. É, eram Lembra? fardadas, né? Não era? É, Os obreiros todos de terno, terno e os, gravata. os, 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 os departamentos prontos para cantar, e como você falou ainda agora há pouco, as músicas eram músicas relacionadas à A Santa Ceia, salvação, à Santa Ceia, à volta a de volta de Jesus, Cristo, os hinos sacrifício da de harpa, Cristo. né? Não podiam faltar 39 da É harpa, o isso. 301, ou seja, a gente já tinha toda uma liturgia ali que essa. Mas aqui é quando a gente encontra, às vezes eu sou convidado para ministrar a Santa Ceia em algumas congregações, e eu percebo que acolá eu vejo no ciclo de oração uma daquelas, as velhinhas, né? Aham. Ali todas de branco, você fica olhando, rapaz, essa daqui é É do tempo, é raiz. raiz. Mas agora, professor, nós temos o ponto 2 porque o ponto 2 ele fala que da nova aliança, essa preparação da Páscoa, e o ponto 2 fala sobre aqui já sai de Êxodo, né? E Aham. agora a gente já está propriamente no livro de De Marcos, Marcos. porque já tem o traidor que está sentado à mesa, e nós temos a última ceia, que é a ceia memorial. O que os nossos professores ele pode sintetizar aí nesse nosso segundo tópico, a nova aliança? É Jesus deixando claro, né, que ele estava instituindo ali uma nova aliança, de que agora, a partir daquele momento, o simbolismo de memória não seria mais a Páscoa judaica, no sentido de sair de um Egito literal, né, de um Egito Uhum. literal, de passar por um deserto literal. Não, agora o reino sempre foi espiritual, né? É tanto que os judeus queriam que o Messias viesse todo na pompa como rei, para tirar eles do jugo romano e tudo mais. E Jesus falou: não, o meu reino é espiritual, não é deste mundo, né? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, é a oração dominical, né? De Cristo sacerdotal, onde a visão do reino de Cristo é uma visão espiritual, é uma expansão espiritual, né? Então Jesus deixa claro aqui, ó, agora a nova aliança tem como cordeiro eu. Cristo é o cordeiro, né? Agora o preço foi pago por mim. Agora é a igreja que vai expandir-se na terra. O reino vai se expandir através da igreja. Né? Vocês vão fazer o ID. E agora Jesus está instituindo com a ceia esse novo momento. Né? Essa nova aliança. Porque é assim a Bíblia ela é cheia de alianças. Né? Uhum. Aliança abraâmica, aliança São 7 ou 8 negócios assim. mosaica, tem a aliança davídica. Então, tem várias no Velho Testamento que todas elas estão dentro de uma só aliança, que é o Velho Testamento, que é a aliança de Deus com Abraão, né, que a partir daí as outras alianças vão surgindo, porque viria de Abraão um descendente, Paulo fala isso aos Gálatas, que o descendente no singular está se Sim. referindo ao Messias. Ou seja, quando Deus falou para Abraão que o descendente viria dele, está se falando o Messias virá de ti, Abraão. E em ti, e nesse teu descendente, todas as famílias serão Abençoados. benditas, né? Serão felizes, as famílias que são as nações. E nós vemos que isso se cumpriu em Cristo. Jesus está instituindo agora uma nova aliança. A de Abraão se cumpriu. Era um propósito, era um passo, era um direcionar. Deus escolheu um homem para dele se montar, surgiu uma nação. Dessa nação, uma tribo seria real. Dessa tribo, o rei Davi seria dele, viria, ele teria sempre alguém, Um um descendente sobre o descendente trono, né? dele, para que o seu trono fosse eterno. E esse Cristo vem da descendência dele. Então, quando Jesus vem, ele institui tudo aquilo que agora é real. Todas as alianças anteriores eram sombras, eram representações, e agora Cristo vem com uma aliança real, a aliança da instituição do reino mesmo, né? E aí Jesus coloca assim: e qual é o memorial que vocês têm que lembrar de que esse reino foi de verdade consumado? É o meu sangue e minha carne. Esse foi um dos discursos mais duros que os judeus se afastaram de Jesus. Jesus chegou, multiplicou pão, né, pão e peixe um dia anterior, queriam tornar ele rei, ele fugiu da situação. No outro dia o povo: e aí, Senhor, como é que tu chegou aqui? Jesus fala: vocês não estão atrás de mim pelos milagres, né? Vocês estão aqui atrás de mim para comer, para como a maioria das pessoas hoje em dia querem Jesus para ter as coisas, né? Para ter as coisas. Querem ele como rei da sua vida no sentido de dar as coisas. Mas não como aquele que quer ter comido. Jesus falou: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí eles
começaram já a desmerecer Jesus. Não, mas tu, numa linguagem mais clara, eles falaram para Jesus assim, tu multiplicou aí para 20 mil pessoas. Moisés foi 40 anos para milhões de pessoas. Jesus falou, Moisés não deu o pão vivo que desceu do céu. Moisés não deu o pão para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que não comer da minha carne, isso foi um discurso duro. Porque Jesus está falando de comunhão. Jesus está falando agora. Sair fora, caiu fora. Jesus falou para os discípulos, vocês também vão juntos? Pedro falou, não, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, Jesus, ele é aquele que é o cumprimento de todas as alianças. E agora ele fala assim, só temos mais uma aliança. E a partir de hoje vocês vão sempre lembrar dela. Lembrar de que, com meu sangue derramado, com minha carne rasgada, eu conquistei o céu para vocês. Eu conquistei a eternidade para vocês. Eu venci a morte, eu venci o pecado. E aí, que coisa mais maravilhosa do que não lembrar disto? Os judeus achavam maravilhoso lembrar que estavam saindo do Egito. Nós estamos achando maravilhoso que nós estamos saindo de quem? Do Egito espiritual, que é o mundo, que é a morte física, que é a morte espiritual, né? Que ninguém por si só era capaz de ressurgir, mas Cristo nos dá a vida eterna. É interessante que se todo crente, principalmente você que é aluno da escola bíblica dominical, você que é professor da escola bíblica dominical, você que é membro, ou quem sabe ainda é congregado apenas, se todos nós levássemos mais a sério esse momento ímpar da igreja que é a Santa Ceia, as nossas Santas Ceias seriam maravilhosas. Eu acho interessante aqui na nossa sede, quando o nosso pastor presidente ele faz a ceia, quando ele está ministrando a ceia, ele mesmo diz, eu não tenho pressa para sair daqui não. Eu vim para cá para me celebrar, para me alegrar, para me sentir Deus. É tão tal que agora mesmo nós tivemos um grande evento agora do AD Music aí, né, à frente de uma convenção e poderia ter sido muito bem assim, digamos, no domingo a igreja está em festa. Vamos deixar a Santa Ceia para outra data? Uhum. Muita gente até ficou mandando mensagem. E aí, vai ter Santa Ceia na sede? Vai. Por quê? Porque a Santa Ceia é algo inegociável. Isso. Poderia alguém chegar e dizer, já que nós estamos em festa, deixa essa Santa Ceia para uma próxima oportunidade. Passa para o próximo domingo. E às vezes, vamos fazer até um comentário aqui, não é? Que às vezes tem algumas pessoas que até dizem, não, o que é que vai ter? Choveu. Não, vamos deixar Santa Ceia para o próximo domingo. Uhum. O que vai acontecer? Não, porque a gente vai matar uma galinha. Então deixa a Santa Ceia para um... Não, a Santa Ceia é algo tão, assim, é algo tão importante que ela, como você disse agora há pouco, ela não pode ser quebrada por qualquer coisinha, irmão. Isso. Não é? A não ser que seja uma coisa estritamente mesmo necessária, com orientação da diretoria da igreja, que de repente uma situação, saiu uma determinação da diretoria assim, agora algo tipo assim, rapaz, eu não estou bem não, eu vou deixar a Santa Ceia para depois. Não, a Santa Ceia tem que ser levada muito a sério. Né? Mas falando de tanto, Jesus levou tanto a sério a Santa Ceia, que no ponto 3, o pastor Rodrigo colocou aqui, a Santa Ceia vindoura, que é as bodas do Cordeiro. E aí tem uma frase, um texto, uma parte do texto bíblico que diz assim, Jesus dizendo assim, bebermos o vinho novo no reino de Deus. Ele diz assim, olha, eu ainda quero tomar com vocês naquele dia no reino de meu Pai. E aí nós vamos falar justamente sobre a Santa Ceia do futuro, que é essa Santa Ceia, as bodas do Cordeiro. O que falar sobre... Agora nós saímos agora de Mateus e vamos para Apocalipse, né? Porque agora ficou mais escatológico, né? Isso. Que é a última ceia, a ceia de comemoração do casamento do noivo com a noiva, né? A Bíblia, em vários momentos, ela tem esse simbolismo de Cristo sendo noivo e a igreja sendo noiva, né? E haverá esse casamento na eternidade, né? Onde Cristo terá a sua esposa, né, que descerá, o Apocalipse fala, descerá ataviada, né? A Nova Jerusalém que descerá ataviada. Muitos têm isso como uma visão de uma cidade literal, pode ser, mas eu vejo ali como a própria igreja, né? A Nova Jerusalém é a própria igreja. A igreja será a cidade onde Deus habitará. Isso é um privilégio até maior do que uma cidade literal, né? Onde a igreja, claro que com certeza existirá cidades e tal, mas o foco do Apocalipse é dizer que a noiva, a Nova Jerusalém descerá ataviada como uma noiva para o casamento, né? Como uma esposa. Porque Deus habitará no meio dela, né? A Nova Jerusalém é porque Deus estará. Não haverá mais um templo, porque Deus estará ali. Não haverá mais sol, porque Ele iluminará, né? A própria igreja. Isso fala de comunhão profunda
A igreja estará se deleitando, se deliciando de uma eternidade, né? Assim, com Deus, conhecendo mais e mais esse Deus. Então, nós temos aqui que os processos que aqui o ponto fala, né? Haverá o arrebatamento, para quem é pré-tribulacionista, como a igreja Assembleia de Deus né? Antes da grande tribulação. E nesse período da eternidade haverá o tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras dos eleitos, dos salvos, e depois bodas do Cordeiro, que será já ali no fim da grande tribulação, para depois ser instituído o milênio, né? Então a Bíblia descreve esses pontos aí dentro da soteriologia não, dentro da escatologia, né? Assembleiana, né? Dentro da escatologia pré-tribulacionista e também milenista, né? Pré-milenista. Pré-milenista. Né? Pré-milenista. Então, esse ponto é importante deixar claro que Cristo anseia por esta ceia, né? Ele tem desejo que esta ceia surja, né? Que ela aconteça. Porque, mesmo a gente analisando, tipo, todo domingo nós temos a ceia, né? E Jesus não negou a ceia nem pro traidor, né? Como foi anteriormente. Jesus deu para ele participou da ceia. Judas participou do maior memorial. Judas expulsou demônios, Judas fez várias coisas. E isso também é um alerta para nós. Eu tenho que ter cuidado quando eu vou participar da Santa Ceia. Paulo fala sobre você, né? Examine-se o homem a si mesmo. Você ter o cuidado. Não é questão de você, por qualquer falha e fragilidade que nós temos, já não ceiar. Porque eu vejo também um outro extremo. As pessoas já não querem ceiar com medo por causa... Não, converse com alguém, já chame, ó, não estou bem nisso, já ore por ele e participe da ceia. Porque a ceia faz parte de uma comunhão séria da igreja. Agora também você ir pro outro extremo e levar na brincadeira e tá ali tomando ceia sem levar a sério o seu tratar sem examinar a si mesmo, né? Que você não está tratando os seus pecados como deveria ser tratado à luz da Bíblia, e aí também já tem uma outra consequência que Paulo fala, né? Que Paulo fala. Então, a ceia é um momento onde a gente tem que ter essa consciência também. Judas não teve essa consciência, né? E muitos falam assim, olha o que Judas fez, rapaz. E tem muitos Judas no meio da igreja, né? Tá participando de ceia, tá expulsando demônio, tá... Jesus disse que Jesus no último dia vai falar assim, não vos conheço. Apartai-vos de mim. Ah, Senhor, mas a gente expulsou no teu nome. Isso. A gente fez isso, a gente falamos em outras línguas. Nós fizemos, não, Jesus, não conheço Curamos vocês. Enfermos. Curamos enfermos. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, eu acho que praticais a iniquidade. Então isso é um alerta. Se Judas, que foi servido pelo próprio Cristo em uma ceia, traiu o Senhor, quem você pensa que é que não vai trair o seu Senhor se você não tiver cuidado? E um detalhe que Judas não era aquele lá, como a gente diz assim, lá do final da fila. Não. Judas era um dos mais... Entre os 12, Judas era um dos mais próximos. Até porque ele era o tesoureiro, né? Isso. Ele que estava ali bem... Fosse hoje, qualquer coisa que Jesus comprasse sem ter a assinatura de Jesus... E dele. E a de Judas. Que tem o carimbo dos dois. Né? O carimbo dos dois, né? Então você vê isso claramente, que a gente isso é um alerta para nós analisarmos. E outro ponto também da ceia, que a gente tem tanto que antigamente a gente falava assim, vamos acercar a mesa do Senhor, né? Essa era uma expressão que se usava antigamente. Por quê? O cristão tem que ter a consciência que naquele dia que ele vai para a ceia, ele está participando de uma refeição onde o Cristo está lá. Cristo está lá no nosso meio. Desejoso de participar de novo daquilo. Literalmente ele vai participar na eternidade novamente. Mas ele está participando daquele momento com a sua noiva, né? E a ceia não tem só... Ele tem um aspecto memorial e simbólico, né? Porque você palatavelmente sente o pão, o vinho, e é um simbolismo de carne, a carne de Cristo rasgada, dilacerada, o sangue de Cristo derramado. Mas ao mesmo tempo, ele tem aplicações espirituais. Né? Por isso que Paulo fala, ó, muitos de vocês estão mortos, né? Já dormiram, porque não levaram a sério, não avaliaram. Mas também aquele que toma da ceia com reverência, com temor, como um cristão que quer de verdade ter comunhão com Deus, ele sai fortalecido. Quantos crentes não vão abatidos para a ceia, mesmo desejosos ali, não queriam... E aí ele participa da ceia e ele sai revigorado. Espiritualmente ele sai revigorado, porque a ceia, ela é um vigor divino dado a nós espiritualmente. A ceia, ela é um alimento espiritual também, a gente não pode esquecer disso. A gente acha que é só um alimento físico, mas a ceia é um alimento espiritual, que é tanto que se eu não estiver espiritualmente bem, ele serve como morte para mim espiritual, né? Então a gente tem que ter esses cuidados também. Eu já vi tanta gente, muitas pessoas mesmo, que foram curadas
Sim, de doenças graves no momento da da Santa Santa Ceia. Ceia. Outros que receberam batismos com o Espírito Santo, outros que receberam dons. Uma igreja onde eu me congregava no Pará, uma irmã nome Irmã Zélia. A Irmã Zélia recebeu o dom de visão na hora da Santa Da Ceia. Santa Ceia. Ela depois contou para nós, na hora que ela colocou o pão na boca, que o pastor disse assim: "Vamos orar", ela viu uma árvore, assim, o sol, o céu azul, 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 e uma árvore bem frondosa balançando, e ela começou a ver umas flores surgindo. E ela ficou olhando, olhando, e sem entender o que estava acontecendo. E quando ela começou a ver uns pequenos frutos, foi na hora que o pastor disse amém. Terminou a oração, vamos apresentar o vinho. Ela ficou, Senhor. E ela ficou apavorada, sem saber o que significa. O que que foi? Quando ela pegou o vinho, que ela colocou na boca, que ela fechou os olhos, ela já viu aquela árvore cheia de frutos, Frutos. mas muitos frutos mesmo. E naquele tempinho ali de oração, Deus falou com ela: assim vou cumprir a minha palavra neste lugar. E é interessante que depois daquele dia que ela contou essa visão, a igreja mudou naquele lugar. Floresceu mesmo. Floresceu, frutos, frutos. Frutificou demais. Rapaz, eu tô aqui, tanta gente se espalhou pelo Brasil aí, de uma igreja no interior, que você sabe que a igreja no interior é mais complicada, é mais É. difícil, tudo depende de outro, mas lá. E depois desse dia, aquela irmã quase todo o culto. Deus revelava as coisas para ela. E você fica olhando, rapaz, numa Santa Ceia. Na Santa Tá numa Ceia. Santa Ceia. É, e Deus dá os seus dons para benefício da igreja local Benefício da mesmo. igreja, é. Tem muita gente que acha que os dons é para usar para promoção própria, né? Não, eu vou lá na Sim. minha casa agora, eu vou atender em casa. Como se Deus desse profissões, né? É. Não, Deus te dá dons para tu servir a igreja local mesmo. Agora, a gente já meio que falou aí, mas vamos só. Porque quando é que acontecerá as bodas do Cordeiro? Quando é que acontece? O senhor já falou mais ou menos aqui, mas como tem um Aham. ponto aqui, nós podemos até parar um pouquinho aqui e falar sobre esse momento que vai acontecer as bodas do Cordeiro. É porque, tipo, há um simbolismo até mesmo com o casamento judaico, né? O casamento judaico, o jovem ia lá na casa da noiva, Uhum. antes de ser noiva, ele falava pro pai que estava interessado em casar com a moça, e tava aqui o dote, né? O pai, porque aquela filha era muito valiosa para ele, então ele não poderia tirar de qualquer jeito da casa do pai, ele Tinha tinha que que pagar pagar o um dote. valor, Uhum. né? E aí ele pagava o dote. Mas ele não levava a moça, ele voltava para casa para preparar a casa, para preparar tudo aquilo para a vinda dela, aonde para depois ele ir lá buscar ela, na verdade, fazia. Ele ia preparar sua casa, ornamentar, organizar sua casa, enquanto isso noiva ia preparando ali o seu momento de noiva, de casamento. Então, quando chegava aquele período, ele ia com uma comitiva, os seus convidados, ele ia andando e às vezes demorava dias para chegar e lá, né? Tanto que a própria parábola das 10 virgens, ela tem um pouco desse simbolismo judaico, né? Dessa prática judaica, na verdade. E aí ele chegava lá, casava e já trazia a moça para sua casa, né? Então Jesus já pagou o dote da igreja com a sua morte na cruz do Calvário, né? Cristo já pagou e ele foi preparar lugar. E deixou o Espírito Santo Deixou como isso pensando penhor. como penhor, que ele vou voltar. Vou voltar para. E Paulo deixa isso claro que o Espírito Santo é o nosso é o penhor, né? Então, como chama assim? É a A certeza, a garantia, né? garantia absoluta de que Cristo voltará. O Espírito Santo está no nosso meio, né? Derramando dons e preparando a igreja e limpando ela cada vez mais, e santificando cada vez mais. Então, Cristo foi preparar lugar, como era de costume. Vou preparar o lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então Jesus vai retornar e levar essa noiva para lá. Nesse período que a noiva estiver lá, é o período que o mundo estará em grande tribulação, né? E nesse período aí, a, a igreja estará em festa. Primeiramente haverá um julgamento de obras, né, dos cristãos, e isso dentro da escatologia assembleiana. E aí depois você vê Jesus participando desse momento ali de ceia, né, onde Jesus cumprindo o que Jesus falou. Eu quero que aconteça beber de um vinho novo com vocês lá, com meu pai, né? Então Jesus, possivelmente o próprio Cristo estará servindo essa noiva, né? Estará ali naquela festa de casamento, né? E ali vão participar das bodas do Cordeiro. E após isso, após esse final, é quando Cristo voltará para implantar o reino milenial e vencer, né? O falso profeta, o anticristo, e implantar o reino milenial. E é onde ele vai reinar com a sua igreja. Ali como a sua rainha mesmo, como aquela que vai
gerir também o reino juntamente com o Messias. É para cumprir aquilo que Jesus disse em João 14: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, Esteja aí vós também. esteja vós também. Você falando aí de penhor, me fez lembrar, Moçambique, os povos nativos de Moçambique, têm o costume ainda de pagar esse dote. E no centro do país, que é em Sofala, capital é Beira, ali a maior população, a maior etnia é o povo Sena. E entre o povo Sena, lá o nome que é dado a esse dote é Obolo. O bolo. Obolo. E aí, lá em Coamba, tinha uma irmã, ela já dorme no Senhor, a irmã Eutina. A irmã Eutina, ela era de Sofala, ela era Sena, e os pais dela falaram pro marido dela, o marido foi lá, ainda jovem, disse que queria Aham. casar com ela. Ele disse: olha, você vai trazer o obolo? E ele disse: não, eu não tenho, mas eu quero levá-la. Ele disse: você pode até levá-la, mas casar só depois que pagar o dote. E qual era o dote? Uma vaca. E essa irmã Eutina, ela casou no civil, mas ela nunca conseguiu casar no religioso, porque para casar no religioso tinha que ter as bênçãos dos pais. Dos pais. E como ele nunca tinha pago o dote, os pais Aham. nunca tinham abençoado o casamento dela. A nossa irmã faleceu, ela morreu e não casou no religioso. Religioso. Rapaz. Mas olha só, aí a última pergunta, na verdade, que tem é assim: quem participará? Quem participa e quem fica fora das bodas do Cordeiro, os participantes são exatamente aqueles que aceitaram a Cristo, que foram É, arrebatados, os que morreram em isso. Cristo, né? Os redimidos, E né? os Os fiéis redimidos. e verdadeiros. Agora, os que ficarem fora, todos os que não subiram aos céus no A Bíblia deixa arrebatamento. claro, né? Os cães, os feiticeiros, se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira, tá em Apocalipse, ficarão de fora. E aí, meu querido, nós já chegamos ao final. Aqui hoje nós estamos mais sintetizados. E a conclusão diz: a Páscoa judaica apontava profeticamente para a Santa Ceia, que aponta para as bodas do Cordeiro. Deus sempre teve um plano perfeito para a humanidade e seu propósito foi um relacionamento íntimo e sincero com a sua igreja. Sigamos firmes em nossa caminhada, crendo que brevemente estaremos para sempre com o Senhor. Esse foi o nosso programa de hoje. Deus venha lhe abençoar. Desejamos uma ótima aula para você e para toda a sua Amém. classe, né? E aí eu quero deixar aqui agora esse momento para o senhor fazer suas considerações finais. Aí, desde já quero agradecer muito a sua participação. Muito feliz de estar participando e que possa servir nossos amados irmãos, né? Que estão à frente desse trabalho tão maravilhoso e árduo. Porque ser professor da EBD, na nossa cultura ainda, o mestre ainda não é tão bem visto, né? Assim, não é tão. A gente acaba não valorizando muito, mas na cultura bíblica do Novo Testamento, os mestres eram aqueles que faziam as igrejas ou crescer ou ser destruída, porque se fosse um falso mestre, a igreja também, né? E eu quero muito que os irmãos entendam isso, a importância do seu dom na igreja, a importância de ser mestre na igreja, a importância, porque primeira coisa você vai ter que fazer com esmero, né? Primeira coisa você tem que fazer com humildade, você vai ter que fazer com dedicação, porque você não pode ensinar outra coisa além do que a Bíblia ensina. É tanto que é sempre a minha oração, eu estou como superintendente da IBD lá no Centenário 1, e quando eu estou orando pelos professores, eu falo assim para Deus: Senhor, que eles ensinem o que a tua palavra tem de ser ensinada. Que não venha nada da sua mente, nada do que você acha que é. Não. Se limite às escrituras, porque ela é ilimitada. Se limite a ela, exponha ela. Vai para a lição, mas abra a Bíblia e compare, né? Porque é isso que nos importa. A Bíblia está sendo exposta ao povo de Deus. É assim que nós multiplicamos os discípulos. É quando a Bíblia de verdade é semeada. E esse é meu apelo a todos os professores. Que Deus abençoe cada um. Você falando aí de consideração, né? Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, eu vou ler aqui na tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 17: os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, Em dobro. especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino E no cristão. ensino. Eles eram mais Eles valorizados, né? eram dobrados.
Hoje, para saber, você é ensinador? Paga só a metade. É, Meus irmãos, foi um prazer, Deus abençoe. Depois você lê melhor lá, tá bom? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17 a 19. Deus abençoe e até a próxima amém. vez.